Então, as considerações finais, né? Sobre a reforma da Previdência, né? A questão da Previdência, né? Então, a primeira coisa é que, mais uma vez, essa reforma não vai servir para nada, né? Na verdade, essa reforma é só uma maneira de passar a perna, mais uma vez, no povo brasileiro, no trabalhador brasileiro, né? Porque os políticos, durante a história, né? Eles cometeram vários erros, né? Durante a história e não planejaram o país, roubaram o país até onde puderam, né? Ajudaram usaram o governo, né? O poder para a elite, né? A elite econômica do país ou a elite política do país usou o governo só para beneficiar uma oligarquia e não planejou o país, né? No final das contas, o país está endividado, né? Fora aí dessas oligarquias tem a questão dos comunistas, né? Que usaram aí boa parte da finança do Brasil nas últimas décadas para financiar outros países e projetos comunistas aí pela América Latina, pelo mundo, né? África e etc. Então hoje, por causa dos políticos, né, que foram corruptos, incompetentes e só pensaram neles mesmos e naqueles mais próximos deles, o país se encontra nessa bancarrota, né? E os políticos resolveram então que quem tem que pagar pela incompetência deles é o trabalhador, né? Então a Previdência só vai servir para isso, né? Só vai servir para o trabalhador pagar uma conta, né? Que ocorreu por causa de um erro que não foi dele. Porém, parece muito estranho aqui que o governo atual venha batendo na tecla de fazer a reforma da Previdência, né? Quero deixar no meu arquivo aqui que, ao meu ver, tal atitude é um tiro no pé do governo. Por que é um tiro no pé do governo, né? Nós temos um governo, no caso aí o governo Bolsonaro, um governo que foi eleito uma base conservadora, talvez seja aí, segundo a mídia aí, remanescente aí o ressurgimento de uma direita conservador ou uns quase conservador extremo, mas enfim, no mínimo dos conservadores no Brasil, né? Ou de uma direita nova no Brasil. O Bolsonaro foi eleito aí, apesar de ter sido eleito com a maioria dos votos, né, querendo ou não, tem aí cerca de 60 milhões de eleitores, né? Mas ele tem uma desvantagem em relação aos grupos de esquerda, né? Os grupos de esquerda têm uma militância muito grande e a direita no Brasil não tem militância, né? Os conservadores no Brasil não têm militância. Então tem uma desvantagem política muito grande, né? O governo do atual presidente. Me parece um tiro no pé ele levar as discussões da reforma da Previdência nesse momento, ainda mais no começo do governo. Por quê? Porque ele não tem maioria na Câmara. Não tem maioria na Câmara dos Deputados, também não tem maioria no Senado. Então ele vai precisar fazer muitos conchaves, né? Muitos conchavos, né? Conchavos. E isso é ruim. Isso é ruim porque desgasta a própria imagem do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro ele sempre se pôs contra aí a compra de voto na Câmara, né? No intuito, as compras de votos no intuito aí de passar projetos, né? Isso aí, mensalão, petrolão e tal. Então o Bolsonaro sempre se pôs contra isso, né? Tudo indica que ele nunca recebeu dinheiro por esses meios. Então, me parece um tiro no pé, por quê? Porque é um assunto extremamente delicado. Por quê? Porque primeiro prejudica o trabalhador, né? Prejudica o brasileiro, né? Põe em risco a seguridade do brasileiro, né?
principalmente do brasileiro mais humilde, né? Que tem os trabalhos piores, né? Os trabalhos que exigem mais dele, né? E que tem pagamentos mais singelos. Então acaba sendo por quê? Porque ele vai ter que debater com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Não adianta ele quer aprovar uma lei para fazer a reforma da Previdência, uma reforma da Previdência que vai roubar o trabalhador no final das contas. E ele vai ter que discutir na Câmara dos Deputados. De cara ele dá um puta de presente para a esquerda, porque é tudo que a esquerda quer, né? A esquerda vai chegar. A esquerda provavelmente vai ver isso como uma grande oportunidade, porque não vai deixar passar a reforma da Previdência, o que é bom, acredito que a reforma da Previdência colocada de tal vai só acabar com o brasileiro, não vai resolver o problema. Só que vai drenar o governo, vai ser um tiro no pé do governo que vai drenar o governo. O que a esquerda vai fazer? A esquerda vai fazer aquilo que ela sempre faz, vai pegar a militância dela, vai lá pagar, vai chamar todo mundo para fazer uma bagunça na rua lá, fazer um protesto, vai fazer um churrasquinho de asinha de frango lá, dar uns pão com mortandela, fazer um furdunço e vai drenar o governo, né? Vai usar os meios de comunicação para falar contra, falar que a população está contra, e vai drenar o governo. E o governo não vai passar a reforma, né? Então, a reforma da Previdência só vai servir para drenar o governo. Então, não vai resolver o problema. Se passasse, não ia resolver o problema. Ainda só vai drenar o governo, porque o governo que ao invés de usar o executivo para melhorar o sistema, né? Porque o governo atual é o executivo é dele, né? Ele tem a presidência. Então o Bolsonaro, presidente, ele devia usar a máquina do executivo para melhorar o sistema, né? Então fazer medidas administrativas para melhorar o sistema, né? Ou seja, não perdoar mais dívidas das empresas que devem ao INSS, né? Não ficar perdoando imposto, não dar subsídio, né? Fazer aí uma auditoria ampla, uma fiscalização ampla no sentido de evitar e diminuir o número de fraudes que tem no INSS, né? Diminuir o número de cargos públicos, né? Começar a fazer uma limpa no número de cargos públicos, de maneira que os funcionários públicos sejam diminuídos, né? As vagas de funcionário público, para que isso gere menos gasto, né? E no futuro, aí, daqui 30 anos, diminua, né, gradativamente o número de aposentados, de funcionários públicos, né? Mas essas medidas ninguém quer fazer, não fez. Não houve cobrança, eu não vi eles bater na porta da JBS lá e cobrar os bilhões que ela deve. Ou não ocorreu isso, ou da Companhia Brasileira de Alumínio, ou de qualquer outra grande indústria aí que tem alguma dívida com o Ministério, com uma dívida no INSS, né? Ninguém vai lá, não foi, devia ter feito isso, mas não fez. Foi bater no Congresso, entendeu? E lá no Congresso não é maioria e vai só drenar. Só vai dar motivo para a esquerda falar que ele quer acabar com o povo. É só isso que vai acontecer. Eu acho que foi um grande tiro no pé. O governo Bolsonaro, quando decidiu ir de frente nisso, deu um tiro no pé. Devia ter primeiro feito por vias administrativas, do executivo. Ele é o executivo. Então ele tem que resolver as coisas ali no dele. Ficar dependendo dos outros não adianta. Não adianta. Se for depender do Congresso, não adianta. Daqui a pouco vai ter que começar a comprar voto, vai ter que liberar verba para os deputados, né? Conseguirem, vai ter que liberar a verba aí para os deputados conseguirem votarem a Previdência, né? Vai ter que ficar prometendo cargo, coisa que ele sempre foi contra, e não vai adiantar de nada. Só vai drenar o governo e vai forçar ele a fazer coisas que ele mesmo falou que nunca ia fazer. E ele podia melhorar as coisas no executivo, né? Fora isso, vai causar uma grande rixa com a própria população, porque eu acho que muitos dos eleitores do Bolsonaro
profissionais liberais, né, e investidores e pessoas que têm um espírito liberal mais aguçado. Porém, só com isso ele não ganha eleição só com essas pessoas, ganha eleição com uma população que estava cansada de ver o roubo, de ver o PT, de ver os partidos de esquerda acabarem com o país. Então ele não ganhou só por causa da classe média, ele ganhou muita população humilde que viu que não dava mais, né? Que a corrupção foi muito grande. Então, essas pessoas ele vai perder. E essas pessoas vão perder, por quê? Primeiro que ele já fez promessa de campanha que não ia fazer uma reforma da Previdência muito vasta. Agora já vem com uma reforma da Previdência vasta. Né? Então o primeiro ponto traiu essa pessoa se sentir traída. Né? E outro ponto, todos aqueles que tiverem alguém, um parente ou ele mesmo prejudicado com a reforma da Previdência, vão falar, pô, esse governo aí, putão, filha da não sei o que, vai xingar e vai drenar o governo dele. Então, eu acredito que essa proposta da reforma da Previdência, além de não salvar o país, ainda corre o risco de drenar o governo. E o governo não podia ser drenado, até porque o governo não tem base, não tem militância para sustentar uma grande pressão da esquerda. Não tem militância. Não tem. E pior, se a esquerda souber manejar de maneira adequada, né, não querer fazer, vai convencer a população que tem que ir para a rua para ir contra a reforma da Previdência. De uma certa maneira é até justo, porque não tem. Mexer com a Seguridade Social no Brasil, do modo que está hoje, é condenar o trabalhador brasileiro, ou o brasileiro de maneira geral, a uma subsistência. Não vai. Não adianta, não vai. O Brasil é muito desigual. Se o Brasil não fosse tão desigual, se os impostos não fossem não tirasse tanto do brasileiro, e se o problema da Previdência fosse um problema criado pelo brasileiro, que não foi criado pelos políticos, talvez a reforma da Previdência fosse mais justa. Mas não é essa. A verdade é que isso não aconteceu. Né? Então, o que acontece? O governo, então, ao fazer essa proposta e se pôr na mão dos seus adversários, né? E vai acabar criando aí um princípio de um clima de instabilidade no país. Né? Que vão ter um governo aí que não está passando as propostas que ele diz que precisa passar. Tem um Congresso que não apoia o governo, né? Então cria um clima de instabilidade. Então, fora que a esquerda vai começar a botar militância nela na rua, né? E não custa nada para um general deduzir o óbvio, né? Que essas pessoas não podem estar na rua, né? Porque questão de segurança pública. E então o que acontece? Você cria um clima de instabilidade no país, né? Então essa proposta da reforma, além de ser um tiro no pé por outro motivo ainda, então, para o governo, né? O governo talvez esteja trocando, né? Esteja trocando mudança por estabilidade, ou seja, ele prefere fazer uma mudança forçada ou garantir a estabilidade do país. E isso não é bom. As mudanças, de uma maneira geral, né, por prudência, as mudanças devem ser feitas de maneira gradual, né, e não de maneira repentina, né, até para evitar as injustiças. Né. Então talvez o governo esteja trocando uma mudança brusca, né, e está trocando então mudança por estabilidade. Ele prefere fazer uma mudança a manter a estabilidade no país, né? E talvez isso seja imprudente, né? Porque pode jogar o país numa situação de caos, né? De estabilidade. Eu não acredito que vai chegar uma guerra civil, mas cria uma instabilidade. E criar estabilidade não é bom para o país, porque a bolsa
vai entender isso de uma maneira negativa e o real vai começar a desvalorizar. Então a reforma da Previdência também a própria proposta da reforma da Previdência não é bom nem para o Brasil, não é péssimo para o trabalhador, até porque eu compreendo que o Brasil é o brasileiro, né? Então qualquer coisa que tire a dignidade do brasileiro ou que prejudique o brasileiro prejudica o Brasil. O Estado, né? O Estado nada mais é que um local geográfico, né? Onde você tem ali um povo, uma nação organizada de maneira que tem ali uma elite sociopolítico, econômico, cultural, né? Que organiza aquele espaço geográfico. Então é isso, o Estado ele existe, o Estado só existe por causa do Estado. O Estado ele existe por causa das pessoas que vivem ali. Então é a nação. Então o mais importante no Estado é a nação. Se o povo estiver bem, se o povo tiver como prosperar, a nação irá prosperar. Agora, você tirando 50% do rendimento de uma pessoa e não dando nada em troca, ninguém vai prosperar. Então a população brasileira não prospera porque o Estado não deixa e o Brasil não prospera porque a população não prospera. O dia que se fizer um projeto no país, considerando o brasileiro, entendendo que a prosperidade do brasileiro é a prosperidade do Brasil e não vice-versa, não é a prosperidade do Brasil que é a prosperidade do brasileiro, e sim a prosperidade do brasileiro que é a prosperidade do Brasil, aí talvez as coisas comecem a andar. Então é isso. A reforma da Previdência, então, é um roubo histórico do trabalhador, é uma oportunidade para a esquerda e contra o governo começar a tocar o terror no país com passeatas e travar o projeto no Congresso de maneira a, no mínimo, sugar o governo do atual presidente Bolsonaro. Por esse mesmo motivo é um tiro no pé do mesmo governo, que querendo ou não deu a cabeça dele numa bandeja, né, para a esquerda bombardear ele. Até porque ele ele tende, com isso ele vai trocar então, acabou trocando, né? Como ele deu a cabeça dele numa bandeja para a esquerda, ele vai acabar trocando mudança por estabilidade, ou seja, o governo vai preferir fazer uma mudança drástica ou fazer uma proposta de uma mudança drástica que vai prejudicar o trabalhador e que não vai salvar o país. Então ele prefere fazer uma mudança drástica, uma proposta de mudança drástica, ao manter a estabilidade, né? Então ele vai criar uma instabilidade no país, né? E por quê? Dessa maneira, né, ele está tomando uma atitude imprudente ao imprudente. Né? Então eu classifico essa atitude como imprudente. Provavelmente acredito que uma melhor postura do governo deveria ter sido esquecer o Congresso, deixa o Congresso bater cabeça lá e vamos focar aqui, ó. Focar no quê? Vamos fazer o que nós podemos fazer. Qual que é a função da administração, né, do executivo? Cobrar as dívidas que existem, não perdoar, apesar que não andar perdoando aí, mas enfim, cobrar as dívidas que já existem, melhorar a fiscalização para evitar as fraudes. E isso não foi feito. O que fizeram foi direto, vamos fazer a reforma. Então eles deram um tiro no pé. E a reforma não vai resolver de nada. A reforma é simplesmente para achar um otário para pagar a conta. Então os grandes economistas do país, eles vão estudar em Harvard, vão estudar em outros locais nos Estados Unidos, vão para fora do país e eles trazem essas propostas maravilhosas, né? Então os políticos durante toda a história do Brasil, que vem de lá da década de 20 até hoje, criaram
criaram o país atual, né? É um país onde a economia está parada, um país onde a educação foi jogada às traças. O país precisa crescer, o país precisa voltar a andar, né? Porque tá em recessão econômica, né? Tá com uma dívida enorme porque os políticos fizeram a dívida. Eles estão querendo aí, então, só que eles não podem falar que não vão pagar a dívida, né? Porque na verdade eles têm que arrumar uma maneira de fazer mais dívida, por quê? Porque o interesse dos governos é resolver o problema do governo. E o problema do governo é, nós precisamos fazer o país andar. Para fazer o Brasil andar, nós precisamos fazer investimento. Para fazer investimentos, nós precisamos ter dinheiro. Para ter dinheiro, nós precisamos economizar. Mas não tem como economizar. Então o que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui, ó, vamos cortar os maiores gastos. Quais são os maiores gastos? Rolamento de dívida pública e pagamento de juros. Isso nós não podemos mexer. Por quê? Porque a dívida pública do país são pessoas muito grandes que estão envolvidas, né? Muitas vezes aí grandes bancos internacionais. Se falar que não vai pagar a dívida, ou então aí num eventual calote, vai haver um refluxo aí de investimentos no país. Vamos ter a bancarrota da economia nacional. Então o que nós vamos fazer? Vamos apelar para o trabalhador. Até porque quem só produz ou só pode resolver o problema quem trabalha. Os políticos não trabalham, são um bando de vagabundo que fica lá sugando o Estado, ganha 46 mil reais pra fazer porra nenhuma, vai lá 2 vezes por semana quando vai. Então eles não trabalham porra nenhuma. Uma pessoa que não trabalha, político não trabalha, é um bando de filho da puta lá que é parasita do Estado. Esses caras eles não vão resolver nada, nunca vão resolver nada. Por quê? Porque não trabalham. Só quem resolve é quem trabalha, quem não trabalha não resolve nada. Eles são um bando de vagabundo, psicopata lá que só quer foder com a gente. Bando de oportunista. Então eles não vão resolver o problema. Então querem fazer essa reforma, né? Da seguinte maneira: o povo brasileiro vai ter que pagar. Então todo trabalhador é obrigado a contribuir. Na reforma atual vai ter um monte de empecilho que ninguém mais vai aposentar. Vão fazer o superávit, com isso vão diminuir o índice de gasto com a Previdência. Com isso, diminuindo esse índice, então aqueles 22% vai lá para uns 12, 15%, eles vão poder fazer empréstimo, né? Vão abrir aí 1 trilhão de crédito aí no orçamento em 10 anos, que aí eles vão poder, com esse 1 trilhão, vão poder fazer empréstimo para investir no país. Então fazer as obras de infraestrutura, dar os subsídios para quem dá subsídio, e conseguir assim atrair o capital estrangeiro e tentar fazer a economia girar. Então é isso. Então, sobre a Previdência, é isso, né? Então vamos fazer a reforma da Previdência para o governo. O governo quer fazer a reforma da Previdência para resolver o problema do governo e só vai causar um problema para o trabalhador. E mais uma vez o otário brasileiro vai pagar o pato, como sempre. É isso. Fim das conclusões.